Bom, parece que o secretário da Cultura foi demitido. Parece que é isso que a notícia que me chegou é que já foi demitido e se foi, já foi tarde. Já foi com algum atraso, porque esse vídeo que ele produziu e esta fala dele, toda aquela construção, é algo absurdo, é algo que realmente não dá para a gente aceitar. E é inaceitável vindo de dentro do governo, vindo de dentro do poder executivo. É, eu tenho eu tenho sempre muito cuidado ao classificar e usar certos termos, né? Então eu evito a banalização de palavras. Por exemplo, a gente viveu e ainda vive aqui no Brasil uma época de gente doida que sai chamando todo mundo de nazista e fascista, é, empobrecendo completamente o uso desse termo. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal em que eu falo sobre isso, né? Ah, eu comento os principais aspectos do nazismo, do fascismo, porque porque acho que é importante a gente entender essas coisas, e nesse vídeo eu faço dois alertas, né? Nesse vídeo que vou deixar aqui na descrição. O primeiro alerta é que a gente não deve banalizar o uso desses termos. Existe uma carga histórica muito grande, que tem significados importantes para a história da humanidade, e quando a gente começa a usar isso fora de contexto e de forma leviana, a gente vai empobrecendo o uso dessas expressões e fazendo com que elas percam o significado histórico que elas têm. Isso é muito perigoso, isso é ruim, né? Então tem muito doido por aí fazendo isso. Mas nesse mesmo vídeo eu alerto também para que a gente fique atento, como sociedade, sempre, para perceber se em nosso meio não existem manifestações concretas do fascismo ou do nazismo. Eu estou tratando esses dois termos como irmãos aí, e eles de fato são, mas sabemos que são conceitos que têm as suas diferenças, mas para esse vídeo aqui não é relevante tratar as diferenças, né? Você pode consultar esse outro vídeo que eu falei, lá eu comento essas diferenças. Mas assim, ficarmos atentos para verificar se manifestações como essa, de pensamentos como esse, não acontecem em nosso meio, para que a gente possa reprimi-los, né? E assim, que outra classificação você pode dar para um vídeo, uma fala como essa, produzida pelo ministro da Cultura, né, pelo secretário da Cultura no Brasil? Veja, você tem ali uma citação, mas nem é uma citação, é uma reprodução direta da fala de um dos principais ideólogos do nazismo, Joseph Goebbels, e isso tudo ao som de Wagner, que remonta àquela cultura, né? Aquela cultura ali do Hitler e de todo o nazismo. Você tem elementos fortes do nacionalismo na composição escolhida para reproduzir esse vídeo, né? Para produzir esse vídeo. Então todo o contexto, todo o discurso que ali existe, ele não tem como não fazer uma associação direta, e é óbvio que essa foi o propósito do nosso querido secretário, né? Evocar elementos do nazismo, elementos desse nacionalismo, né? Que é tão perigoso. Veja, eu vou citar a frase dele aqui, apenas para que a gente possa ver como esse tipo de coisa é extremamente perigosa, né? Então, olha só, ele diz: a arte brasileira da próxima década, assim, ele diz, reproduzindo a fala de Goebbels, né, como eu já disse. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Veja aí os elementos de um heroísmo nacionalista que é marca, que gerou sociedades e culturas como o fascismo de Mussolini na Itália e o nazismo de Hitler na Alemanha. Então esse tipo de pensamento heróico, superior, e dando a entender que o Estado, como um elemento de unificação nacional, poderia então definir, por exemplo, quais serão os rumos da arte. Então a arte brasileira da próxima década será heróica e nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, obrigatória, posto que profundamente vinculada
as aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. Veja, dita em qualquer época, essa frase ela é um absurdo, porque ela revela os elementos mais perniciosos do Estado, que diz o que é arte, por exemplo. Diz o que pode ou não pode existir numa sociedade. Então, por mais, e esse é o perigo das ideologias, por mais que essa frase seja disfarçada de alguma coisa nobre, de um propósito nobre, o que existe aí de fato é a ideia de que um Estado, e um Estado na figura de um homem ou de alguns homens, pode dizer o que é ou que não é arte, qual é o tipo de pensamento que pode ou não pode existir e ser manifestado, e no limite, esse mesmo Estado vai nos dizer o que é ser humano e o que não é ser humano. Olha o absurdo disso. Então, veja, eu não acho, de novo, eu não sou como alguns malucos por aí que acham que o Brasil vive um momento de nazismo ou de fascismo. Por mais que a gente discorde de várias coisas do governo, aliás, como eu discordo de várias coisas de vários governos há décadas, né? Essa ideia de construir uma narrativa que não condiz com a realidade não me compra, né? Então, não acho que isso esteja acontecendo agora. Neste caso concreto aqui, o que é isso senão uma manifestação clara de um flerte com o nazismo? Isso é inaceitável, por quê? Porque essas coisas, esse tipo de pensamento que gera uma cultura, já produziu atrocidades. E o que fez com que essas coisas fossem possíveis no passado foi a normalização desses discursos. Eles se normalizam, eles entram na cultura, eles viram ideologia e depois eles viram até leis que legitimam certas atrocidades, como o massacre de seres humanos e o campo de concentração. Então, qualquer ideia que venha flertar com um Estado que controle a vida das pessoas, que possa ditar o que é ou o que não é legítimo, como eu devo ou não devo pensar, esse tipo de Estado deve ser rejeitado, né? Porque, como eu disse, esse mesmo Estado que hoje vai dizer que esta arte é boa e que aquela não é, e que vai agradar uma parcela da população e por isso flertar com as massas, né, gerando populismo, essa mesma ideologia vai levar, daqui a um tempo, a dizer qual é a religião que pode ser praticada e qual não pode, qual é o pensamento que eu posso manifestar e qual não posso, e no limite vai dizer o que é um ser humano bom e o que não é um ser humano bom, ou o que é raça humana e o que não é raça humana, né? Olha só o absurdo dessas coisas. Então, de novo, eu não acho que nós estamos vivendo essa sociedade, longe disso, longe disso. Mas acho que nós devemos estar atentos a qualquer tipo de manifestação, e malucos como esse, embora eles possam existir, embora eles possam pensar dessa forma, porque, de novo, o liberalismo comporta, né, a ideia de liberdade de eu pensar como eu quero. Agora, isso não pode existir dentro do governo. Aí já não é mais um problema de livre expressão, aí já é um problema que envolve toda a sociedade, envolve todos nós. Então, é inadmissível que isso aconteça. Para fechar, quero dizer o seguinte também. Quando eu falo que o Estado não deve exercer esse papel, não significa que eu não acho que o Estado não deve existir, né? Também, aí tem um outro problema, né? Há muita gente por aí que prega a ideia de que o Estado deve ser tão minúsculo, mas tão minúsculo até o ponto de não existir mais. Eu não partilho desse pensamento. Eu acho que a verdade está no equilíbrio. Então, esses movimentos aí libertários, né? Aí a gente tem alguns defendendo o libertarianismo, ou até o anarquismo, coisas desse tipo. Eu acho isso daí tudo uma maluquice, né? Acho que o Estado deve existir, acho que a história da sociedade já mostrou que o ser humano,
por si só, ele vai sempre tender a pensamentos egoístas, egocêntricos e jamais vai pensar, pelo menos na grande maioria, na coletividade. E nós temos um Estado que serve para regular relações, um Estado que serve também para cobrir falhas de mercado. E então, como sempre, eu acho que a verdade está no equilíbrio. Esses movimentos como o libertarismo, o libertarianismo, né, porque tem uma variação aí também na forma de expressão, ou o anarcocapitalismo, o anarquismo, tudo isso para mim padece sempre do mesmo mal, que é a ideologia. Então veja, ideias são boas, ideias movem o mundo, mas quando ideias elas são transformadas em ideologia, elas passam a ser extremistas, elas passam a padecer do mal do extremismo. E aí é quase como o mal do terraplanismo, né? Você acha que você vê o mundo de um jeito e o mundo tem que se encaixar de qualquer forma naquela ideologia que você prega. Então nem que eu precise achatar o mundo, ele tem que caber naquela visão da minha ideologia. Isso é um mal terrível. Então, ideias são boas, ideologias geralmente levam ao extremismo, à falta de equilíbrio e produz gente maluca. É isso, meus amigos. Até mais.